Obrigado, Brasil. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos alegres por estar nesta noite reunidos para sermos edificados, para sermos confortados, para sermos alcançados pela suprema graça do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de falarmos, gostaria de dar uma palavra à missionária Kátia, que vai nos trazer uma palavra ainda dentro do nosso culto. É bem rapidinho. Boa noite. Eu acho que muitas vezes a nossa igreja hoje realmente está vazia, e eu creio que o motivo é Deus estava falando comigo ali onde eu estava, e eu estava orando, meditando e perguntando por que a igreja está tão vazia. E há poucas horas atrás eu estava assistindo o Jogo do Brasil, estava vibrando, pulando, gritando, porque o Brasil estava ganhando. Mas eu queria estar aqui na casa de Deus. Eu queria estar aqui louvando a Deus. Eu queria vir na casa de Deus. Não importa quantas pessoas estejam aqui, mas nós todos estamos aqui para louvar a Deus. E muitas, não estou dizendo todas as pessoas, mas muitas das pessoas que não estão aqui hoje, porque a motivação está errada. Porque muitas vezes a motivação para louvar a Deus depende do outro. E nós temos que entender que a motivação para louvar a Deus depende unicamente de Deus. Não depende do outro. Pastor João está onde ele está, com os índios, às vezes fica longe da esposa, dos filhos, e eles têm que pagar um preço muito alto por isso. Porque a motivação dele não é a família dele, mas é Deus. É Deus que segura ele lá onde ele está, com os índios, passando por problemas que ele tem passado. Então, se as pessoas que aqui hoje não estão, e eu repito outra vez, não são todas, algumas têm motivos muito fortes para não estarem aqui, e Deus sabe o motivo de cada uma delas. Mas a nossa motivação de vir para a casa de Deus é unicamente para louvar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. Então, que nós estejamos realmente cada vez mais com a motivação certa. E aquilo que o pastor Daniel falou é verdade. Se nós amássemos mais e vivêssemos mais perto de Deus, que é amor, porque Ele deu o Filho dele para morrer por nós, nós não teríamos nenhum sacrifício de estarmos aqui hoje na casa de Deus. Se nós estamos achando sacrifício, calor, outras coisas, por estarmos aqui na casa de Deus, então o nosso amor para com Deus tem sido pequeno. Então, tomamos muito cuidado com aquilo que tem colocado em primeiro lugar no nosso coração. Amém? Amém. Obrigado, Kátia. Irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 6. E neste momento, eu não costumo muito fazer isso, mas vou convidar a igreja a se colocar de pé, sendo que estamos sentados há algum tempo. Vamos exercitar um pouco, né? E abrir as Bíblias em João capítulo 6 e vamos ler João 6, de 1 a 13. João 6, de 1 a 13. O texto sagrado nos diz: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar-lhes de comer?
Mas ele dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Senhor Jesus, fale aos nossos corações nesta noite. Inspira-nos, ó Pai, a seguirmos e a servirmos ao Senhor com voluntariedade de vida, com, ó Deus, liberalidade também nas nossas finanças, que tudo possamos fazer para o engrandecimento do Teu reino e a salvação de almas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Há poucos instantes acabamos de cantar um hino muito bonito, né? A minha alma, a minha vida, dou a Ti, Senhor. A minha vida eu dou a Ti, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Quando estas palavras proferidas pelos lábios, elas são bonitas, lindas, mas estas palavras precisam ser proferidas primeiro no coração. Eu dou a minha vida, Senhor. Quantos de nós podem entender o que é dar a sua vida? Quantos de nós podemos mensurar a grandeza destas frases? Quantos de nós entendemos o que é dar a sua vida? O que é render-se aos pés de Jesus e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o hino nos diz isto, né? Eis-me aqui, Senhor, rendido estou. Quantos de nós temos a dimensão desta expressão? Meus irmãos, eu posso dizer isto com toda a humildade, mas com uma experiência larga, porque as nossas vidas foram dadas a Deus quando nós ainda éramos jovens, quando os nossos sonhos, quando no nosso coração sonhos e aspirações eram acalentadas e buscadas e almejadas para ver um mundo melhor. Sempre fui muito inconformado com a injustiça social, com a pobreza que campeia a nossa sociedade, com vidas que sofrem, com pessoas que sentem dores e que não têm solução. E isto sempre era aquilo que estava no meu coração quando jovem ainda. E aos 17 anos, eu pude dizer ao meu Deus: aqui estou, Senhor, rendido estou, eu dedico a minha vida ao Senhor. Dedicar a vida ao Senhor, dedicar o melhor que nós temos, o melhor de nossas forças, o melhor da nossa vida a Deus, implica em renúncia, implica em dar a Deus todo o melhor que nós temos. E o melhor que temos e o melhor que uma pessoa pode possuir é a sua própria vida. Dedicamos as nossas vidas ao Senhor ali na Amazônia, por 20 anos. E quando cheguei na Amazônia pela primeira vez, sonhava em voltar e regressar novamente para o sul e continuar os estudos e fazer alguns estudos para aprimorar o nosso conhecimento.
mas vendo as necessidades gritantes daquele povo que ali residiam, que ali estavam, a carência tão grande. O tempo passou e quando percebemos, já estávamos ali há 20 anos. Irmãos, dar a vida, entregar o que nós temos, semear as nossas vidas, semear o que Deus tem nos dado em prol da sua causa. Nós queremos pensar hoje à noite, irmãos, no segredo da semeadura cristã, o segredo do entregar, o segredo da liberalidade, o segredo de eu estar colocando tudo à mercê de Deus, estar colocando tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, a minha própria vida, para que Deus use. Paulo disse que nada temos trazido para este mundo e nem nada dele vamos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quantos de nós estejamos contentes com o sustento diário? Quantos de nós estamos contentes com as vestes que temos recebido diariamente? Quantos de nós estamos aquietados pelo Espírito de Deus com aquilo que Ele tem nos proporcionado? Mas muitas vezes, irmãos, a busca de ter mais e de conseguir mais nos leva, irmãos, a uma insensatez tão grande que nós nunca saciamos aquela vontade de ter, de possuir mais. O segredo da liberalidade cristã. O nosso objetivo, irmãos, ao meditarmos neste texto, é entendermos que a nossa provisão vem do Senhor. A minha e a sua provisão vem do Senhor. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, quer dizer, 45 centímetros ao curso da sua vida? Qual de vós, por mais ansioso pela busca da sobrevivência, pela busca do ter e do conseguir mais, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Jesus disse certa vez àquele homem que tinha trabalhado para juntar em celeiros, para guardar para o futuro, Jesus disse: louco, esta noite te pedirás a tua alma, e tu que tens, para quem serás? Louco é aquele que entesoura neste mundo e que acumula tesouros nesta terra e que não deixa que os seus tesouros, que a sua vida salte para a eternidade, que aquilo que Deus tem lhe dado seja usado para restauração, salvação, edificação de vidas. Ao longo dessas mais de 3 décadas que estamos envolvidos com missões, que temos entregado as nossas vidas para que vidas sejam salvas, transformadas, temos, irmãos, visto tantas maravilhas acontecendo, tantas pessoas sendo salvas, tantas pessoas sendo libertas, tantas pessoas sendo transformadas, restauradas pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, é uma bênção quando nós podemos abençoar alguém. É uma bênção quando eu posso distribuir. E lá na aldeia, irmãos, mesmo tendo pouco, a minha esposa muitas vezes até ficava preocupada, porque nós tínhamos a luz para pagar, a água para pagar, e os índios chegavam e pediam: pastor, eu estou com meu filho doente, pastor, eu estou com fome. E aquilo que nós temos, irmãos, nós temos aprendido a dividir, a dar, a entregar, porque estamos certos de que o Senhor há de nos devolver muito mais. Dificilmente os irmãos vão me ver falando sobre dinheiro, pedindo dinheiro, falando sobre isso. Porque nós temos experimentado, irmãos, que quando nós nos dispomos, quando nós nos entregamos as vidas no altar do Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades. Não precisa, irmãos, de eu ficar falando: eu quero isso, eu estou precisando daquilo. Eu tenho muitas necessidades lá no campo. Vocês não imaginam o quanto eu fico aqui orando a Deus e pensando nas nossas necessidades. Mas o Senhor as conhece. E Ele há de supri-las no seu tempo certo. Irmãos, o nosso objetivo é nós entendermos que Deus prova o seu cuidado para conosco.
O Salmo 21, o Salmo 23 nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada. O que significa nada? Nada. Nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andar ansioso significa em descansar, em estar aquietado nos pés do amado Mestre. O segredo da liberalidade. O segredo, irmãos, do semear em tempos difíceis. O versículo 2 deste texto que nós lemos nos diz que seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eram pessoas oriundas de todas as partes de Israel que vinham ter com Jesus, porque haviam ouvido falar que Jesus curava, porque ouviam falar que Jesus libertava, que Jesus expulsava os demônios, que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus alimentava as multidões. E então esta multidão de pessoas que estavam famintas, que estavam sedentas, que estavam machucadas, que estavam feridas, que estavam totalmente desesperançadas, elas correm e elas vêm para ouvir a Jesus, e elas vêm para estar com Jesus, porque Jesus tinha a solução para os seus problemas, porque Jesus tinha a solução para as suas almas que estavam presas nas garras de Satanás. E quantas vezes nós temos visto aqueles índios em fila ali buscando a oração. Irmãos, há dias que a minha cabeça dói, há dias que eu não aguento. A semana retrasada, uma semana antes de estar aqui, foram 7 irmãs lá do Rio de Janeiro nos visitar, e uma irmã de Orlando. Irmãs, e aquele dia para mim foi tão bom, porque aquela fila imensa de índios que estavam ali para receber a oração, aquelas irmãs puderam compartilhar comigo da oração, e cada uma puderam orar para aquelas vidas, e eu não estava sozinho ali. Quantas vezes fazem aquela fila imensa de índios, porque elas querem serem ungidas, porque elas querem serem transformadas pelo poder de Deus, porque elas querem parar com o alcoolismo, elas querem parar com aqueles vícios de seguir os espíritos, de adorar os espíritos. E quando aquelas irmãs estavam ali, elas começaram a orar, e foi tão bom sentir que a nossa responsabilidade estava sendo dividida. Que bom, irmãos. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Vinham multidões a Jesus ouvir, porque ele curava, porque ele libertava. Marcos destaca que pessoas de todas as partes vinham ter com ele. Lá em Marcos capítulo 1. Na história da igreja, através dos tempos, milagres atraíam as multidões, e estas eram salvas pela pregação. Na história da igreja, milhares de pessoas são atraídas, multidões são atraídas à igreja. Romanos 1,16 nos diz porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. A salvação veio primeiro para os judeus, mas também veio para o grego, mas veio também para o gentio, mas também veio para o índio, mas também veio para o africano, mas também veio para aqueles que moram lá no morro do Rio de Janeiro. E graças a Deus, porque esta igreja tem entendido e tem realmente se colocado à disposição e semeado em tempos difíceis. Em tempos difíceis. É triste, irmãos, constatar a grande multidão que enche os templos e que estão sendo atraídas pelas mensagens pragmáticas e não por sinais e maravilhas que devem seguir a igreja. É triste ver pessoas que estão sendo atraídas somente porque as mensagens são bonitas, são pragmáticas, são práticas. São mensagens que na realidade não transforma, não liberta, não mostra a restauração que o evangelho pode trazer nos corações e nas vidas.
Mateus fala que aquele lugar era deserto. E a hora já era avançada. O lugar era deserto. Aquela gente estava em um lugar deserto, sem recurso algum. E sempre, irmãos, que eu vou falar com vocês, eu vou falar da nossa experiência. Se o pastor Vanderlei estivesse aqui, se o pastor Quirino estivesse aqui, ele ia falar da grande multidão que está ali, que está à mercê de Satanás, que estão caminhando a passos largos para a condenação eterna, e é necessário que pessoas que dedicaram as suas vidas, que deram o melhor de suas vidas, que deram o melhor que elas possuíam, que é as suas próprias vidas, fossem ali para libertá-los, para salvá-los. Mas ali, entre os índios, nestes 30 e poucos anos de ministério, irmãos, nós temos visto vidas, multidões de pessoas que estão totalmente em lugares inóspitos, em lugares difíceis, em lugares em que pouca gente quer pagar o preço de ir ali e gastar a sua vida ali e dar a sua vida. É fácil ser missionário por uma temporada, e eu não critico quem é missionário por uma temporada de 1 mês, 2 meses, de 1 semana, 2 semanas. Graças a Deus, porque Deus está despertando estas vidas. Eu me lembro quando eu cheguei, um rapaz bem novo no campo missionário lá no meio da Amazônia. E eu me lembro, irmãos, eu era bem jovem, bem criança ainda, praticamente criança, né? E quando eu olho de um lado, olho para o outro, e eu vejo só a floresta amazônica à minha volta, e aqueles índios miseravelmente arruinados, tristes, cabisbaixo, desconsolados, e eu pensei comigo, mas Senhor, aqui é que eu vou gastar minha vida? É aqui que eu vou ficar? E aquilo me assustou naquele momento. Mas graças a Deus o Senhor foi fiel em nos sustentar. A escuridão da noite campeava aquele lugar. Momentos dificílimos para socorrer aquela gente cansada e faminta. No deserto não existiam mercados, não existiam feiras, não existiam padarias para comprar pão para aquela grande multidão. Em meio àquela crise imensa, alguém aparece para semear. Em meio àqueles momentos difíceis, alguém aparece ali, um menino com 5 pães e 2 peixes. Semear em tempo de prosperidade, quando tudo corre às 1000 maravilhas, é muito fácil, não é mesmo, irmãos? Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, é muito fácil. É fácil enfiar a mão no bolso e dar uma oferta. É fácil enfiar a mão no bolso e ajudar, né? É muito fácil. Mas, irmãos, quando é tempo de escassez, quando todas as portas se fecham, quando a semeadura é mais significativa, é aquela que é em tempos difíceis. Quando a semeadura é mais significativa, é aquela que é feita em tempos difíceis. As igrejas da Macedônia, Paulo recebeu uma oferta das igrejas da Macedônia, lá em 2 Coríntios capítulo 8. Paulo fala que aquela igreja, eles contribuíram na sua extrema pobreza, eles deram uma oferta de amor para o ministério do apóstolo Paulo. Mas a Bíblia fala que primeiro eles deram-se ao Senhor. Irmãos, segundo aspecto da semeadura cristã, o segredo da fé é incondicional no Senhor. O segredo de uma fé incondicional no Senhor. Vendo a multidão faminta, o Senhor faz uma pergunta extremamente interessante a Filipe. Como daremos pão a esta grande multidão? Que eles irão comer? Onde compraremos pães para dar-lhes a comer? Onde compraremos pães? Todas as vezes que o Senhor nos faz uma pergunta, é para nos ensinar uma lição. Eu me lembro que
há quase 13 anos atrás, ou 14 anos, eu vim para este país, desiludido do ministério, frustrado, totalmente machucado, porque naquela época eu havia saído da Amazônia e vim para o meu estado de Goiás, coloquei os meus filhos em uma escola para estudar, porque todos diziam, seus filhos são bobinhos, eles foram criados lá na Amazônia, nasceram todos ali, então é muito perigoso, as escolas aqui têm muitas drogas, e eu procurei uma escola da minha denominação, uma escola batista, para colocar os meus filhinhos para estudar, porque era uma escola evangélica. E logo eu não tinha mais condições para sustentar os meus filhos naquela escola. E aquela escola pediu que os meus filhos não estudassem mais lá. Eu tive que colocá-los numa escola pública. E quando eu precisava da transferência para os meus filhos para uma escola estadual, eles não quiseram dar enquanto eu não pagasse o que eu devia. E aquilo foi muito duro para mim, irmãos. Eu tinha gasto a minha vida toda ali na Amazônia, para o meu Deus, mas trabalhei pela nossa denominação, e quando eu precisei, eu não tinha mais. E aquilo me abalou profundamente. Eu disse à minha esposa, eu vou para os Estados Unidos, tinha 2 irmãs aqui, e eu não quero mais saber de ministério. Eu vou trabalhar lá e vou levar vocês. Mas quando eu cheguei aqui, Deus me faz uma pergunta, o que fazes aqui, João, fora do campo de batalha? E o Senhor nos incomoda. E aqui nós não ficamos 3 meses, porque vocês nos reconduziram ao ministério. Depois desses anos todos, agora é a primeira vez que a minha família está vindo toda aqui. Já pensaram, irmãos? Era para ter vindo naquela época, mas os planos de Deus não são os nossos planos. Agora, depois de quase 14 anos, que os irmãos nos reencaminharam ao ministério ali, e nós voltamos curados, porque o pastor Ribamar nos pegou na mão e nos abraçou. E vocês, irmãos, muitos estão aqui desde aquele tempo, falou, pastor, nós vamos te sustentar. E Deus tem nos sustentado através dos irmãos até hoje. E hoje, meus irmãos, os meus filhos, a minha filha mais velha é um fisioterapeuta. O meu filho do meio já cursou 2 faculdades. E quando nós chegamos naquela cidade, a gente olhava para a universidade que tinha lá em Londrina, a UEL, que é a mais famosa do Paraná. A gente olhava e nunca pensava que os nossos filhos iam estudar numa escola daquela. Hoje o meu filho é professor naquela universidade. A minha filha menor está terminando o curso de Direito. Semear em tempos difíceis é dar as nossas vidas, é crer que Deus pode suprir as nossas necessidades. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos sustentado. Todas as vezes que Ele nos faz uma pergunta, é para nos ensinar uma grande lição. Quando Ele pergunta a Adão, Adão, onde estás? Após ter ele pecado. A pergunta ali para Adão era para ensinar a Adão a sua posição de culpabilidade do pecado em que ele se encontrava. Quando Deus faz a pergunta a Elias, Elias, o que fazes aqui, Elias? A pergunta era para ensinar a Elias que fora da clausura, fora da caverna, havia muito trabalho para fazer para Deus. Amém, irmãos? Amém. Cremos que nós temos muito trabalho para fazer para Deus? E muitas vezes estamos enclausurados, encastelados, em lugares confortáveis, em lugares tranquilos, e não temos nem ânimo, como a irmã Kátia nos disse agorinha, para vir para a igreja. O comodismo toma conta desta sociedade que se diz cristã hoje em dia. E por qualquer motivo as pessoas não estão levando a sério a vida cristã. Como disse no domingo, querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção.
Mas a pergunta feita a Filipe traz em seu bojo um desafio. Era provar a fé dos demais discípulos. Provar a fé dos demais discípulos. Queria que Filipe entendesse que ele era capaz de prover alimento para aquela grande multidão. Um dia, chegou um índio na minha casa, irmão Florides. Nós tínhamos tido culto na quarta-feira e a sua filhinha estava muito doente. E no dia seguinte ele chega lá pelas 2 da tarde em casa e eu ralhei com ele: Florides, para que tu veio na minha casa agora? A Cícera está doente, está muito ruim. E estava aquele índio, suas 2 crianças e a sua esposa. E ele disse: pastor, eu vim aqui porque nós estamos com fome. 3 dias nós não temos comida em casa. Eu fui buscar, caçar, mas não encontrei nada. Eu peguei uns palmitos e eles comeram, mas nós estamos com fome. Quantas vezes os índios chegam em nossa casa dizendo: pastor, eu estou com fome. E aquilo que eu tenho eu preciso dividir. Eu preciso aprender a lei da partilha. Nós precisamos entender a lei da partilha, irmãos. Se desejamos ver a nossa vida, o milagre, se desejamos ver em nossa vida o milagre da provisão e da multiplicação, nós precisamos crer inteiramente no Senhor. Hebreus 11:6 nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que creem, creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele torna galardoador, Ele vai abençoá-lo, Ele vai recompensá-lo na sua infinita graça. Ele tem recompensado a minha família. Nós chegamos naquela cidade, quando eu vim para cá, eu deixei a minha esposa na casa dos meus sogros. Nós não tínhamos casa, não tínhamos nada, mas hoje o Senhor nos deu uma casa. E uma casa boa, irmãos. Provisão de Deus. Eu não sei como meus filhos formaram, eu não sei como Deus tem nos abençoado tanto. Nós temos uma S10 com tração, que é um dos carros mais caros do Brasil, e que alguns irmãos aqui estão pagando este carro para nós. Provisão. Já pensaram, irmãos? Entender. E eu tenho certeza que aqueles que têm contribuído não têm feito falta a vocês. Pelo contrário, Deus tem os abençoado ricamente. O segredo da entrega. Primeiro, João fala de um rapaz. E está aqui um rapaz. É necessário primeiro, irmãos, que nós nos apresentemos a Deus. Primeiro, está aqui um rapaz. Depois, João diz, ele tem um lanche. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Primeiro, o Senhor quer que nos apresentemos a Ele com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Precisamos nos apresentar a Ele como nós estamos. Aqui tem um rapaz. Destacou, está aí um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Como o Senhor multiplicará o que temos nas mãos, irmãos, se nós não dermos a Ele a nossa vida primeiramente? Como Ele irá nos abençoar? Como Ele irá multiplicar as suas finanças? E vocês dificilmente ouvem eu falar sobre dinheiro, irmãos, porque esse não é o meu forte. Sou um missionário péssimo para levantar sustento, porque eu não gosto. E eu não gosto muito de ver falando que você dá porque Deus vai te dar mais. Não, não é isso. Eu dou porque eu tenho tudo, né? Deus tem me dado tudo porque eu não dou o mínimo. O mínimo que eu posso dar é a minha vida e isso eu tenho dado. Mas, irmãos, como o Senhor pode multiplicar aquilo que nós temos nas mãos, se nós não dermos a Ele primeiramente o nosso coração, as nossas vidas? Quantos oram para que as suas finanças sejam abençoadas, para que o seu trabalho, a sua empresa seja abençoado, mas, no entanto, nunca se entregaram totalmente, ou nunca entregaram totalmente aquilo que é do Senhor? Sempre está retendo alguma coisa. E aí, irmãos,
É outra coisa que eu não gosto de dizer. Mas aí não entrega o dízimo, não entrega a oferta, não. E aí gasta com outras coisas. Nós temos experimentado isso em casa. A minha esposa, ela é muito dura com essa questão de entregar o dízimo. E a gente experimenta isso. Quando nós não somos fiéis, alguma coisa acontece e lá vai mais do que o dízimo, mais do que as ofertas. Como é lindo o exemplo, irmão, daqueles crentes lá da Macedônia, mas foram fiéis, souberam entregar a Deus. Mas finalmente, irmãos, gostaria de estudar com os irmãos o segredo da partilha. Penso que o milagre da multiplicação, ele não se deu em um só momento. Já pensaram, irmãos, se na hora que Jesus multiplicou os pães, se tivesse sido num só momento? Havia ali uma montanha de pães e peixes, não é mesmo? E aí é o segredo da partilha, irmãos. Pois se assim fosse, imediatamente teria ali uma montanha de pães e peixes. Mas o milagre, entendam isto, meu irmão e minha irmã, o milagre se deu cada vez que ocorria a partilha. Cada vez que ocorria a partilha. Primeiro, multiplicou nas mãos de Jesus, ao repartir aos discípulos. Depois, em segundo lugar, multiplicou nas mãos dos discípulos, que repartiram para cada chefe de família. O milagre se deu assim, irmãos. Multiplicou nas mãos de Jesus, Jesus passou aos discípulos, os discípulos passaram a mão dos chefes de família, e depois o milagre da multiplicação não parou. Sabe por quê? Porque enquanto eles iam repartindo de pai para filho, de mãe para de pai para mãe, mãe para filhos, irmão para irmão, de vizinho para vizinho, o pão não faltou. É assim que ocorre o milagre da multiplicação. É no partilhar, no compartilhar, é no entregar, é no dar, para que vidas famintas sejam salvas, sejam saciadas. E os índios vivem em fome, irmão, vivem com fome. Vocês não imaginam quando o pastor Ribamar vai, que os irmãos mandam dinheiro para a gente comprar um boi. E aí a gente faz uma festa. E aí aqueles índios comem, que parece que o mundo vai acabar em comida. E eles não enchem, porque a fome é tanta que tudo que dá eles vão comendo. E eu fico olhando como é bom. E então nós temos entregado cestas básicas, comida, e dividimos o que nós temos com eles para comprar um pão, comprar uma comida, um arroz, um feijão. E é tão bom vermos uma pessoa faminta sendo alimentada. A lei da partilha, irmãos, se dá no momento em que nós abrimos mão. Não existirá o milagre da multiplicação em nossas finanças, em nosso pão, em nossa casa, até que sejamos liberais no repartir o que temos. Não haverá o milagre da multiplicação enquanto eu não repartir o que eu tenho. Irmãos, você já sentiu fome? Você já sentiu frio? Você já sentiu dor? Imagine, irmãos, o quanto é triste ver uma criancinha, como nós temos visto nesses vídeos. Aquelas crianças têm aprendido a viver com o mínimo, a viver com fome. Esses índios, irmãos, têm aprendido a viver com quase nada. Quando a gente reparte e quando a gente partilha o pão, não há mais bênção do que esta. Não há alegria maior do que esta. Irmãos, se não houver partilha, jamais haverá multiplicação. Se não houver partilha, jamais haverá a multiplicação. Me lembro, lá na tribo Arara,
quando cheguei, e aqueles índios chegavam com dor, tuberculosos, com malária. Alguns tinham problema de epilepsia e caíam no fogo e se queimavam. E eles vinham todos os dias. Me lembro de um menininho que ele tinha problema mental, chamado Pantoja. E aquele menino, ele vivia sempre babando e um aspecto tão triste, horrível. E Pantoja, o fogo do índio é no chão, e ele caía muitas vezes no fogo. E ele tinha o seu corpo todo queimado, ferido com aquele fogo. E eles traziam Pantoja carregado nos braços, para passar pomada naquelas feridas, para dar remédio para ele. Ele sentia muitas dores. Eles dormem em rede, alguns dormem na palha só. E quando a gente medicava aqueles índios, eu não era médico, mas estávamos ali para atender todas essas necessidades. E quando a gente viu o índio ficando bom, curado da pneumonia, da diarreia, aquilo era tão bom, tão compensador. Irmãos, graças a Deus, eu dou graças a Deus pela sua vida. Eu dou graças a Deus porque você tem entendido o milagre da partilha, a lição do partilhar, a missão do doar. Eu dou graças a Deus por esta igreja que é liberal e que tem entendido e que tem proporcionado condições dignas aos seus missionários para estarem no campo missionário. Sofremos muito no passado, mas o Senhor tem nos dado bênçãos hoje sem medidas. Neste momento, irmãos, é o momento de você partilhar, é o momento de você assumir um compromisso com Deus e com a igreja, para que os missionários continuem operando, continuem dando as suas vidas. Eu gosto muito de dizer, meus irmãos, e vocês não vão cansar de ouvir isto, que eu dou, você dá o seu dinheiro para nós que estamos dando as nossas vidas. Vocês estão dando o seu dinheiro para nós que estamos dando as nossas vidas. Eu não tenho mais nada a doar a Deus senão a minha vida. Eu tenho feito isso ao longo destes anos. Estou agora com 55 anos, né, Célia? Às vezes eu esqueço. A minha esposa ali, ela me ajuda a lembrar. Às vezes eu quero falar 49, 45, né? Mas dou graças a Deus, irmãos, porque o que eu tenho doado. A minha esposa tem se dedicado também juntamente conosco. Os nossos filhos, vimos aqui o testemunho de um filho de um missionário. O filho do missionário não escolheu ser missionário. Ele não escolheu ser filho de pastor. Mas uma coisa bonita, e que eu sempre estou falando com meus filhos, e às vezes pode ser até maçante isso, que tudo que nós temos, tudo que nós temos recebido, foi bênção de Deus. Foi porque nós temos sido fiéis em servi-lo. E eu não me arrependo. Se fosse para voltar o tempo e novamente voltar à Amazônia, gastar a minha vida ali, faria tudo de novo. Porque valeu a pena. Porque valeu a pena. Todos têm aí o seu formulário para renovar os seus votos. Irmãos, certa vez Jesus disse àqueles que estavam vindo trazer suas ofertas e entregando no gasofilácio, e todos vinham e deitavam ali as suas ofertas, mas veio ali uma mulher simples, humilde, que entregou tudo que ela tinha, que era muito pouco. E Jesus louvou a fé daquela mulher, porque todos entregaram daquilo que lhe sobrava, mas ela entregou tudo que ela tinha. Fé é isto, é entregar tudo que tem. Quando a viúva de Sarepta foi procurada por Elias,
E ela é pedida que fizesse um cozido para o profeta comer. Ela disse: Senhor, mas eu não tenho nada senão um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela, e eu vou fazer um guisado para que eu e o meu filho coma e morramos. Mas Elias disse: vai e prepara primeiro para mim. Foi preciso fé para partilhar, para entregar. E a Bíblia fala que enquanto não choveu sobre a terra, o azeite da botija não faltou e nem a farinha da panela. Que bênção! Deus faz assim conosco. Irmãos, por isso eu estou aqui hoje, porque eu sou prova viva disto. Eu sou uma prova viva, real disto. Eu estou com a minha família e no domingo que vem eu quero toda a igreja aqui, que o culto vai ser em gratidão a Deus pelo nosso tempo de ministério e pela minha família. É um testemunho, irmãos. Então, neste momento, se você não pode dar muito, mas a Bíblia fala que nós devemos ser fiéis naquilo que nós nos propomos em nosso coração. Se você não pode dar uma oferta grande, mas neste momento eu gostaria que toda a igreja fizesse o seu compromisso com Deus agora. Porque esse dinheiro que vai para a oferta de missões não vai para os cofres da igreja diretamente aqui. Vai para os missionários que estão nos campos de missões. Esta oferta vai para o pastor Vanderlei, para o pastor Quirino, para aqueles outros que estão lá no Rio de Janeiro, para o trabalho missionário entre os índios. Este dinheiro que você está fazendo este compromisso hoje é o compromisso com missões. Você vai dar o seu dinheiro para aqueles que estão dando as suas vidas. Você não pode estar lá, mas Deus o colocou aqui numa situação de privilegiado para que você pudesse ajudar, para que você pudesse contribuir, para que o reino de Deus continue sendo difundido nos corações e nas vidas. Então, irmãos, nós vamos, nesta hora, fazer o nosso compromisso. Faça o seu compromisso, os irmãos vão passar e recolher o seu compromisso aí. E também é o momento, né, pastor Daniel, de entregar os dízimos e as ofertas. Podemos fazer tudo junto. Então nós vamos entregar os dízimos e as ofertas de todos os domingos, como nós... Oh, parabéns! Que Jesus te abençoe, tá? Que bom, né? Ensinar os nossos filhos a entregar, a dar, a contribuir. Os nossos filhos precisam aprender também, irmãos. Faça um compromisso com o seu filho. Faça com que ele tenha o seu compromisso também com a obra missionária. Porque ele vai aprender a não ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que queira só para ele. Então este é o momento de estarmos fazendo o nosso compromisso. E você vai estar também entregando o seu dízimo e a sua oferta da semana. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor há de nos abençoar. Porque é uma promessa dele. É uma promessa. Eu sei que vocês têm semeado em tempos de dificuldade. Eu sei que muitos já compartilharam conosco, pastor. Eu estou quase sem trabalho. Eu estou com as minhas finanças lá embaixo. Mas eu não quero falhar com os homens. Eu não quero falhar com os homens. É o momento de nós expressar a nossa fé através da ação. É o momento de nós estarmos dedicando a Deus, devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Se você não pode fazer um compromisso grande, faça um compromisso pequeno. Mas de maneira que toda a igreja possa estar contribuindo para a obra missionária. Vamos colocar em pé.
pertence a Ele. Tudo provém dele. Senhor Jesus, teu povo veio à tua casa nesta noite, ó Pai, porque eles precisam da bênção do Senhor, porque eles também criam e querem comungar com o Senhor. E nesta hora, Pai, nós queremos apresentar cada família, cada lar aqui representado, cada jovem, cada criança, cada pai, cada mãe, cada adolescente, cada pessoa, Deus, que chegou à tua casa nesta noite. Nós queremos rogar a bênção do Senhor, Deus, para que os nossos irmãos tenham o seu pão em suas casas, para que os nossos irmãos tenham condições para alimentar os seus filhos, para que os nossos irmãos tenham condições, ó Deus, de dar uma vida digna aos seus filhos e às suas famílias. Ó nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja suprindo o trabalho, para aquele que está com o seu trabalho pouco, para aquele que perdeu o trabalho. Nós queremos pedir a bênção do Senhor Deus por aqueles que estão precisando de uma carteira de motorista, por aqueles que estão precisando de um documento de permanência neste país. Nós queremos rogar a bênção do Senhor para os nossos irmãos, ó Deus, que estão com seus corações tristes, que estão machucados, que estão, ó Deus, com alguma dor, que estão com alguma mágoa, ó Deus, com aqueles que alguém que lhes ofenderam e que nesta hora estão amargurados. Nós queremos que nesta hora o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, e ministre aos nossos corações. Ó Pai amado, que nesta hora o Teu Espírito venha nos dar a Tua paz, venha nos confortar, venha nos consolar, venha nos trazer, ó Deus, reconciliação, venha nos trazer, ó Deus, despertamento espiritual. Ó Pai amado, nós queremos nos colocar no altar do Senhor e nos colocarmos à disposição do Senhor, pedindo que o Senhor nos use, pedindo que o Senhor, ó Pai, faça de nós um vaso de bênção nas tuas mãos. Ó Pai, fica conosco, abençoe-nos, guarda-nos,